Você já percebeu como muitas pessoas falam sobre cura divina, mas poucas realmente entendem o fundamento bíblico disso? Pois é justamente sobre isso que F. Bosworth se dedicou a ensinar. Ele viveu no começo do século XX e viu com os próprios olhos inúmeras pessoas sendo curadas em suas campanhas evangelísticas. As mensagens que ele pregava se tornaram tão fortes e tão cheias de testemunhos que acabaram dando origem a esse livro. E o propósito dele era simples: mostrar com base na Bíblia que a cura divina não é um acaso, nenhuma exceção, mas uma provisão de Deus tão real quanto o perdão dos pecados. Bosworth começa lembrando algo que muitos de nós já ouvimos, mas nem sempre percebemos a profundidade. Isaías 53 fala de um Messias que levaria sobre si não só os nossos pecados, mas também as nossas dores e enfermidades. E Mateus 8 confirma isso claramente quando diz que Jesus tomou sobre si as nossas doenças. Então, ele faz uma pergunta direta: se Cristo já levou nossos pecados para que não tivéssemos de carregá-los, por que continuamos aceitando carregar doenças como se fosse parte da vontade de Deus para nós? Ele continua explicando que a redenção significa resgate. Jesus nos resgatou da maldição do pecado e também da maldição das doenças. E quando a Bíblia diz em Gálatas que Cristo nos libertou da maldição da lei, Bosworth aponta que há em Deuteronômio essas maldições incluem doenças. Ou seja, Deus realmente deixou tudo muito claro. Ele quer nossa restauração completa. E aí, ele entra em um dos temas mais fortes do livro. É sempre vontade de Deus curar? Para Bosworth, a resposta é um sim sólido, baseado na Escritura, não em ideias humanas. Ele lembra que Deus se apresentou como o Senhor que te sara, que Jesus nunca negou cura a ninguém, nunca disse, não chegou sua hora, ou é para você aprender algo com isso. Pelo contrário, curava todos os que vinham com fé. E quando Jesus enviou os discípulos, tanto os 12 quanto os 70 e depois todos os crentes, ele mandou pregar e curar, sempre juntos. A cura fazia parte da mensagem. E se Tiago, bem depois da ressurreição, ensinou a igreja a orar pelos enfermos e prometeu que a oração da fé levantaria o doente, então essa verdade não ficou presa aos tempos apostólicos. Bossuet reforça que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso significa que o Deus que curava, ele não parou de curar. Mas é claro que muitas pessoas levantam objeções. Uma das mais conhecidas é o famoso espinho na carne de Paulo. Muita gente diz que é uma doença que Deus não quis tirar. Mas Bossuet explica detalhadamente que o próprio texto diz que é um mensageiro de Satanás. E Paulo sempre descreveu seus sentimentos, o seu sofrimento, como perseguições, não enfermidades. Além disso, se Paulo realmente tivesse uma doença permanente, como explicar que ele mesmo impunha as mãos e curava tantas pessoas, inclusive todos os enfermos em Malta? Para Bossuet, o espinho é a oposição demoníaca, perseguição intensa, o tipo de coisa que acompanhava seu ministério por toda a parte. Outros dizem que Deus usa a doença para ensinar, mas Bossuet responde lembrando que Jesus descreveu a enfermidade como opressão do diabo e nunca como algo vindo do Pai. Ele libertou uma mulher dizendo que Satanás a mantinha presa. Curou pessoas oprimidas pelo inimigo e nunca, em momento algum, colocou doença em alguém para ensinar uma lição. Deus pode transformar qualquer situação, claro, inclusive a doença, em crescimento. Mas isso não significa que ele, Deus, que ele é o autor da enfermidade. Bossuet também comenta situações como Trófimo, Timóteo e outras passagens usadas para dizer que nem sempre é possível curar. Ele explica que nenhum desses exemplos contradiz a vontade de Deus. São casos isolados,
sem detalhes suficientes para tirar conclusões doutrinárias. Depois disso, ele entra no assunto mais importante: como receber a cura? Ele faz questão de explicar que a fé verdadeira não é emoção, não é fingir que está tudo bem, não é torcer para que algo aconteça. Fé para ele é confiar na palavra de Deus, agir como quem acredita nela e tomar posse do que Cristo já garantiu. A graça ofereceu, a fé apenas recebe. Ele afirma que o primeiro passo para ser curado é saber, não supor, não imaginar, saber que é vontade de Deus curar. Sem essa certeza, ninguém consegue ter fé. Depois, vem pedir com ousadia, crer que recebeu na hora da oração, agradecer mesmo antes de ver e permanecer firme, mesmo se os sintomas continuarem. Ele dá exemplos bíblicos como Abraão, que não duvidou da promessa, mesmo quando tudo parecia impossível. Bosworth também é honesto em reconhecer algo que muitos evitam. Por que alguns são curados e outros não? E ele responde com clareza sobre a importância de conhecer a palavra, vencer a incredulidade, confessar pecados, liberar perdão, buscar relacionamento com Deus e não apenas o milagre. Ele fala ainda sobre medicina, deixando claro que não é contra médicos, mas afirmando que a cura divina ela é um direito do crente, de quem crê. Outra parte muito forte do livro são os testemunhos. Ele fala de pessoas com câncer, paralisia, surdez, tuberculose, crianças com malformações e até reuniões em que a cura acontecia em massa, como ondas passando no meio do povo. Para ele, tudo isso confirmava não apenas o poder de Deus, mas a veracidade das Escrituras. Bosworth encerra o livro mostrando que a cura tem um propósito muito maior do que o alívio da dor. A cura glorifica a Deus, valida a mensagem do Evangelho, alcança pessoas e mostra ao mundo que Cristo está vivo. Por isso, ela acompanha naturalmente a evangelização. E por isso também deve ser mantida com fé, gratidão e vida santa. No final, Bosworth deixa uma mensagem muito forte. A cura é parte do evangelho completo. Não é opcional, não é marginal, não é algo que acabou. Cristo já pagou o preço. O que precisamos é conhecer essa verdade, crer nela e andar nela. E quando fazemos isso, não apenas somos curados, mas testemunhamos ao mundo o amor e o poder de Deus. Você que estava doente, coloque aqui nos comentários: já fui curado porque Jesus já pagou o preço por mim. Amém?